Ok. Boa tarde a todos todas a todos. Então, painel 3 é um painel sobre a Cognition and Language, Reflection on Meaning and Form. Esse é um painel com 3 debatedores sobre um livro. O livro é Linguistic Meaning meets Linguistic Form, de Patrick Duffy, publicado pela Oxford University Press, 2020. Então, são 3 apresentações. Primeira apresentação para Mara Miranda Figueiredo, da Unicamp, Meaning in Action. Depois, Raquel Krempel, do Unifesp. O título é Notes on Linguistic Meaning. E o professor César Morer, não sei se eu pronunciei bem, da Universidade Federal do ABC. O título é Embodied Semantics and Sign-Based Semantics. E último, Carlos, desculpe, eu não tenho aqui o seu título. Eu posso falar o título porque não está aí no... Por favor. Sim, o título é Pensamentos Dinâmicos Freirianos sobre primeira, segunda e terceira pessoa. Ok. Eu deixo a palavra a Nara. Obrigada, Frederico. A gente se organizou, a nossa ordem tá a Raquel apresentando primeiro e em seguida o César e eu em terceiro. Então, acho que eu vou passar a palavra para ela. Mas muito obrigada, queria aproveitar para agradecer já e, enfim, dizer que a gente está muito feliz de fazer parte desse evento. Oi, pessoal. Deixa eu tentar, então, compartilhar aqui minha tela. Bom, então, acho que eu vou apresentar em português, né? Então, como o Frederico já falou, né? Tanto eu como a Nara e o César, a gente vai, nessa apresentação, discutir diversos tópicos que aparecem no livro Linguistic Meaning Meets Linguistic Form, do Patrick Duffy, que foi publicado no ano passado. O Patrick Duffy é um linguista, mas eu acho que o livro tem interesse, enfim, para tanto linguistas como filósofos. Ele lida e desafia diversas visões que são muito aceitas tanto na linguística como na filosofia, como, por exemplo, a ideia de que a sintaxe é autônoma com relação à semântica, ou de que significados devem ser concebidos como condições de verdade. E na visão dele, os significados linguísticos, e em especial os significados de palavras e não de frases, né? São conteúdos, são identificados a conteúdos mentais que estão associados a essas palavras de uma maneira estável. Então, na concepção dele, então, a gente tem que descobrir esses significados com base numa observação cuidadosa do uso da linguagem, né? E, bom, uma das ideias centrais desse livro, e que serve como guia, eu acho, para todo o livro, é o que o Duffy chama de princípio semiológico. Então, na minha apresentação, eu vou começar apresentando esse princípio, aí depois eu vou mostrar como o Duffy aplica esse princípio para o significado de for, essa preposição em inglês, e aí eu vou levantar alguns problemas com relação a essa formulação dele. Aí, em seguida, eu vou apresentar também o significado que ele apresenta para o verbo start, e também levantar alguns problemas quanto a isso. E aí, no fim, eu vou concluir basicamente com a ideia de que eu acho que
esse princípio acaba levando a formulações artificiais do significado e que a melhor solução é ou abandonar o princípio ou então reconceber ele de uma outra maneira. Então, para começar, o Duffy concebe o princípio semiológico como... então, na concepção dele, o princípio diz que existe uma noção de conteúdo estável associada a cada signo linguístico. Então, como eu disse, o Duffy considera que os significados linguísticos, em especial o significado das palavras, são esses conteúdos mentais associados a esses signos ou palavras que são associados a elas de uma maneira estável. Mas, apesar de ele formular o princípio em termos de estabilidade do significado associado à palavra, me parece que, claro que para ele também é importante a noção de que esses significados por trás das palavras são únicos e invariantes. Então, aqui, por exemplo, ele diz que a semântica tem a ver com o código linguístico, as suas unidades e os seus significados invariantes, né? Então, essa ideia de significado invariante também é bastante importante para ele ao longo do livro. Então, o que acaba aparecendo é que, para ele, os significados das palavras têm duas características essenciais, né? Eles são conectados a palavras de uma maneira estável, né? Então, a estabilidade, e esses significados são, então, são estáveis no sentido de que eles não mudam, né? Rapidamente ao longo do tempo, enfim. E são invariantes no sentido de que por trás de uma certa palavra, por exemplo, existe exatamente um único significado por trás de todos os seus usos. Então, eu acho que por trás desse princípio semiológico que o Duffy formula, existem essas duas características centrais. Não é super claro o motivo pelo qual o Duffy adota esse princípio, ele não é explícito sobre isso no livro, mas eu acho que uma possibilidade sugerida, enfim, por Rory e Michael e também pelo próprio Duffy num artigo que vai aparecer, é a de que esse princípio, essa ideia de que palavras têm significados estáveis e invariantes explicam como a comunicação é possível. Então, se os significados fossem se mudassem o tempo inteiro e se não existisse um significado por trás do uso de uma certa palavra, por exemplo, isso meio que tornaria a comunicação impossível. O significado sendo estável e invariante permite que os significados sejam compartilhados pelos diversos falantes de uma língua numa certa comunidade linguística. Então, esse parece ser o motivo pelo qual ele adota esse princípio. Bom, um problema, então, que parece que atinge o princípio é a existência de polissemia, né? Porque, tendo visto que ele quer preservar essa ideia de que os significados são estáveis e únicos, parece que a polissemia é um problema para esse princípio, né? Então, polissemia, enfim, caracterizado de uma maneira bem simples, a gente não precisa entrar nos detalhes, mas, enfim, a gente pode dizer que ocorre polissemia quando uma palavra tem dois ou mais significados associados a ela, e esses significados são relacionados de alguma maneira. Então, a maior parte do livro do Duffy é meio que dedicada a encontrar esses significados estáveis e invariantes por trás de algumas palavras que ele escolhe como estudos de caso, né? E um deles é a preposição for do inglês, né? Então, como o próprio Duffy observa, essa preposição, de acordo com o dicionário Oxford, tem 12 sentidos diferentes. Então, seria um caso
paradigmático, talvez, de uma palavra que seria polissêmica, né? Então, o dicionário lista 12 sentidos, né? Então, um seria em apoio a algo. Então, por exemplo, na frase they voted for independence in a referendum. Então, eles votaram em apoio à independência, né? O segundo sentido seria o de having as the thing mentioned as a reason or cause. Então, por exemplo, na frase Eileen is proud of her family for their support. Então, nesse caso, ela tem orgulho da família dela por causa do apoio deles, né? E um terceiro sentido seria isso de ter o lugar mencionado como um destino. Então, they are leaving for London tomorrow. Então, eles estão indo para Londres amanhã. E aí, então, na visão do Duffley, o que tem por trás de todos esses... Então, na visão do Duffley, essa aparente polissemia, de fato, é só aparente, não é real. Então, para ele, é possível achar, por trás desses aparentes diferentes significados, um significado abstrato, um esquema de significado abstrato que estaria por trás de todos os usos do for, né? Então, de acordo com o Duffley, né, o significado do for seria isso de que alguma entidade X se move de um estado inicial, no qual ela não está em contato ou relação com uma outra entidade Y, para essa nova situação na qual, que resulta de um movimento ou mudança, na qual X e Y estão bastante associados. Então, na concepção dele, esse esquema está por trás de todos os usos da palavra for. Aí, bom, eu acho que essa descrição do significado do for faz sentido para alguns dos usos, né? Então, por exemplo, se a gente considerar a frase, o uso de for em they're leaving for London tomorrow. Então, nesse caso, até faz sentido falar de uma entidade X, então, nesse caso, seriam they, né, as pessoas sendo mencionadas na frase, então, eles, então, vão de um estado inicial em que eles não estão em Londres para uma situação resultante na qual essas duas entidades, né, X, essas pessoas que são mencionadas na frase, nessa situação resultante, elas se aproximam, digamos assim, para o resultado de um movimento dessa outra entidade Londres, né? Então, aqui até daria para, de fato, aplicar esse esquema. Mas eu acho que esse esquema, no fundo, acaba sendo muito artificial e difícil de se aplicar a todos os usos de for. Então, por exemplo, essa outra frase, né, que a gente já viu. They voted for independence in a referendum. Então, de acordo com a concepção do Duffley, né, a gente teria que supor que tem essa entidade X, o voto, que está aqui no estado inicial, que a gente tem só essa entidade X, e aí, como resultado de uma mudança, o movimento, essa entidade X passa a estar associada a uma entidade Y, que no caso seria isso da associação do voto com a independência. Bom, eu acho que isso parece muito implausível, porque eu acho que quando alguém fala uma frase como essa, isso, sei lá, a concepção que a gente tem não é que, de fato, existe um estado inicial que tem lá o voto isolado, e aí, como resultado de uma mudança ou movimento, essa entidade que é o voto se aproxima da independência. Não, enfim, parece que essa postulação de que tem um estado inicial que tem a coisa isolada e depois um outro estado que tem a coisa mais a outra,
realmente não descreve bem o que está acontecendo num caso como esse, né? E a aplicação a essa frase, por exemplo, acaba sendo bastante artificial. Outro exemplo é esse de que Eileen is proud of her family for their support. Então aqui também todos esses esquemas são tirados do livro dele, né? Então está tentando aplicar o esquema a essas outras frases, né? E aí também, aqui ele então supõe que, bom, tem um estado inicial X em que tem o orgulho, e aí depois uma situação resultante em que o orgulho está associado ao apoio da família para Eileen, né? E, enfim, nesse caso também me parece que o esquema é aplicado de um modo forçado, né? Que, enfim, em alguns casos funciona bem, em outros funciona meio mal, mas ele meio que dá um jeito ali de tentar parecer que é razoável, mas no fundo não é, né? Então parece que o esquema acaba sendo artificial em muitos dos casos. E eu acho que outro exemplo que ilustra, e isso de apresentar, eu acho, significados artificiais por trás das palavras, não é exclusividade do significado que ele apresenta para o for, né? Então eu acho que isso acaba aparecendo várias vezes no livro, e que eu acho que é uma decorrência dessa adoção do princípio semiológico. Então, por exemplo, pro verbo start, né, ele fala que ele, enfim, ele combate uma visão, segundo que parece que é bem aceita entre os semanticistas, de que start se referiria inerentemente ao segmento, talvez o segmento bem inicial de um evento, e mais que, na verdade, segundo ele, start evoca uma noção de sair de um estado de repouso ou inatividade, né? Breaking out of a state of rest or inactivity. Em alguns dos seus usos. E em outros usos, os usos transitivos, aí nesse caso, o start implicaria que o início de um evento by causing it to break out of state of rest or inactivity. Então, ele acha que supor que o start não se refere a essa parte inicial do evento, permite explicar usos como por exemplo, que é she started to say something but decided not to. Então, para ele, o start não implica o início de um evento, porque alguém pode falar isso, quer dizer, essa frase faz sentido, dizer que alguém começou a falar alguma coisa, mas decidiu não falar. Então, para o Duffley, não tem essa implicação de que um evento de fato foi iniciado, mas tem essa noção por trás, estaria por trás de vários usos de start, de sair de um estado de repouso ou inatividade. E, bom, aqui eu acho que tem três problemas possíveis problemas que podem ser levantados contra essa abordagem, né? O primeiro é que essa caracterização do start não parece ser adequada. Então, por exemplo, se a gente considerar frases como that is how they started being friends, 2 ou 3, the baby started sleeping through the night. Então aqui parece estranho. Então vamos supor que o que está saindo do estado de repouso ou atividade ou inatividade é o sujeito do verbo, né? Então, nesse caso, a gente teria que dizer que os amigos estavam em repouso ou inativos antes de se tornarem amigos, ou que o bebê estava num estado de repouso ou inatividade, enfim, antes de começar a dormir durante a noite. Então, eu diria que parece uma descrição muito pouco natural do que está por trás do que se passa nas nossas mentes, talvez, quando a gente usa frases como essa com o verbo start.
Então, acho que tem esse problema também da artificialidade, né, da descrição do significado. Outro problema é que eu acho que essa abordagem envolve, por mais que seja contrário ao que ele defende, uma forma de polissemia, porque ele acha que em alguns usos do verbo start, ele não implica o início de um evento, mas outros implica. Né? Então, nesse caso não implica, mas num caso em que não fosse, que fosse seguido por um gerúndio, por exemplo, aí nesse caso implicaria. Então, parece que ele, contra o princípio dele, parece que ele acaba aceitando uma espécie de polissemia. E eu acho que um terceiro problema é que, no fundo, realmente essa crítica dele a essa noção tradicional de que o start implica o início de um evento não é super clara, e eu acho que talvez mesmo em casos como esse, como she started to say something but decided not to, talvez mesmo em casos como esse faça sentido dizer que isso implica sim o início de algum evento, ainda que seja um evento muito, sei lá, um momento muito inicial do evento em que a pessoa simplesmente abriu a boca para falar e aí decidiu não falar. Mesmo assim, parece que pode se referir ao início do evento. E nesse caso, talvez até seria mais positivo para ele aceitar isso, porque isso evitaria supor que existe uma forma de polissemia aí, se ele supusesse que o start sempre se refere ao início de um evento. E, além de tudo, não teria essa artificialidade que está envolvida na noção de breaking out of a state of rest or inactivity. Então, só para concluir, eu acho que a impressão que a gente acaba tendo com o livro é que parece que ele tem ele quer encaixar os significados nesses moldes fixos e que tudo tem que estar, enfim, todos os usos de uma certa palavra têm que, de certo modo, se encaixar nesse molde, e isso acaba levando a descrições muito artificiais de significados de ao menos algumas palavras, como, por exemplo, for e o start. E essa é justamente uma crítica que ele faz a outros autores no livro, que é de outros semanticistas no livro, que é de adotar uma noção de um molde fixo de significado, mas que no fundo parece que ele está fazendo uma coisa parecida, né? E aí, bom, como eu disse no início, né, parece que tudo que ele faz é para preservar esse princípio semiológico, possivelmente porque ele acha que é isso que garante que a gente possa falar e entender uns aos outros, que as palavras teriam que ter significados estáveis, invariantes e únicos. Mas, de fato, eu acho que não é claro que tudo isso seja necessário para garantir a comunicação. Então, se a gente considerar o caso de palavras homônimas, por exemplo, né? Então, banco como instituição financeira, o lugar de sentar, enfim, essa palavra, por exemplo, tem significados que são estáveis, mas não são únicos, né? Mas isso não... Quer dizer, então é possível ter mais de um significado que está associado de uma maneira estável ao mesmo som, digamos assim. Então, se a comunicação não é impossível com homonímia, talvez não seja impossível também com polissemia, por exemplo, ainda que nesse caso os significados tenham uma relação um pouco mais próxima de similaridade ou analogia, enfim, pelo menos em alguns casos de polissemia. Mas então, eu diria que as palavras podem ter, então, supondo que for, por exemplo, seja polissêmico, todos os 12 significados lá são estáveis, ainda que não sejam únicos, né? Então, eu acho que isso não é muito claro para mim porque essa invariância deveria ser necessária e não bastaria aceitar simplesmente que os significados deveriam ser estáveis, né? Então, eu acho que no final a gente acabou ficando com duas opções, né? Uma seria simplesmente abandonar o princípio
semiológico, tal como Duffy concebe ele, ou seja, como sendo um princípio sobre estabilidade e invariância de significado, porque isso acaba levando a essas descrições superartificiais do significado. Ou outra opção seria simplesmente reconceber esse princípio como sendo só sobre estabilidade, o que de fato talvez precise ocorrer para a comunicação, mas sem supor que os significados devam ser invariantes e únicos, e nesse caso a polissemia realmente não seria um grande desafio, um grande problema aí. Enfim, é isso. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Raquel. Segundo. My turn. Uhum. Português? Como você acha? Eu não sei se para Diana. Diana, do you prefer English or? No, it's okay in Portuguese. Don't worry. Okay. Ok, I'm going Português. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigado por virem a essa mesa. Eu espero que estejam me ouvindo bem, espero que também estejam conseguindo ver a minha apresentação. Não. Estranhamente tem uma barra na frente aqui que eu não consigo colocar ela em apresentação, em formato de apresentação. Talvez você consegue arrastar ela para outro lugar. Essa barra. Sim, obrigado. Vamos aqui então. Ok. Bom, agora a barra está no meio da tela. Que maravilha. Para a gente ela não aparece. Para a gente ela sumiu na hora da apresentação. Mas para mim ela está no meio da tela. Só um segundo, desculpem por isso. Eu estou vendo-a perfeitamente. Agora vai. Ok. Então, como já foi mencionado no começo, nossas três comunicações elas convergem para um mesmo tópico, e a minha contribuição veio com o título Embodied Semantics and Sign-Based Semantics. E eu vou começar com uma coisa bastante simples que todos os que estudaram filosofia da linguagem sabem desde a graduação, que as teorias do significado elas podem ser divididas em duas amplas categorias. Teorias semânticas, ou seja, teorias que se dedicam a tentar especificar o significado de unidades de uma certa linguagem, unidades tais como morfemas, palavras, expressões, sentenças e assim por diante. E, por outro lado, teorias fundacionais do significado, ou seja, teorias que assumem a tarefa de tentar esclarecer as razões, ou os motivos, ou os fatos, melhor, em virtude dos quais uma certa unidade linguística tem o significado que ela tem. Tome, por exemplo, a palavra genocida. Uma coisa é tentar especificar o significado dessa palavra, então você lança a mão de uma teoria semântica. Outra coisa é trabalhar no sentido de esclarecer as razões, ou os fatos em virtude dos quais essa palavra tem o significado que ela tem. Se você assumir essa tarefa, você está desenvolvendo uma teoria fundacional do significado. Evidente que, se o significado de uma certa unidade linguística está, de algum modo, relacionado às razões pelas quais essa unidade tem o significado que tem, então uma teoria semântica vai, de alguma maneira, constranger uma teoria fundacional do significado e vice-versa. Por outro lado, tem bastante espaço para ceticismo aqui. Você pode, por exemplo, assumir que não existe algo como uma teoria semântica correta. Você pode, por exemplo, dizer que os prospectos para uma teoria fundacional do significado não são muito promissores. Você pode
trabalhar numa teoria semântica sem procurar ou sem endossar nenhuma teoria fundacional do significado. Importa esse primeiro ponto fazer essa distinção, teorias semânticas e teorias fundacionais do significado. Como vocês já notaram a partir das considerações da Raquel, o livro do Duffley, Linguistic Meaning Meets Linguistic Form, oferece uma teoria semântica, uma abordagem semântica que é baseada no signo linguístico ele mesmo, né? O foco dele é o significado de signos linguísticos difíceis, como for, any, there, need, construções com verbos aspectuais e causativos, com verbos positive, negative, recall, os verbos de questões, os question verbs, full verb inversion e outros. E, de acordo com a minha leitura, a questão fundacional, ou seja, a pergunta por que essas unidades linguísticas têm o significado que elas têm, está além do escopo do trabalho do Duffley. E, diante disso, vem, então, a minha proposta, que é, em uma sentença, a seguinte. A semântica baseada no signo do Duffley e a tradição conhecida como Embodied Semantics, vou falar um pouquinho mais dela na sequência. Essas duas tradições, ou essas duas teorias, ou essas duas abordagens, elas podem ser mutuamente benéficas se nós concebermos elas. A primeira como uma teoria semântica e a segunda como uma teoria fundacional do significado. Então, eu posso dizer aqui que eu não estou assumindo a tarefa nem de defender a teoria do Duffley, nem de defender abertamente a abordagem corporificada do significado, a Embodied Semantics, mas simplesmente tentar dizer, ei, vocês dois podem caminhar juntos em alguns elementos, tá certo? É um trabalho filosófico meio de ser um intermediário, numa alusão a uma certa compreensão do que é o trabalho filosófico, né? Eu escrevi um pequeno texto sobre isso, e nesse texto eu faço basicamente 3 movimentos. Na parte 1 do texto, eu descrevo a tradição da Embodied Semantics como um programa de pesquisa que concebe os fundamentos do significado em termos de simulação corporificada. Apresento alguns argumentos a favor dessa leitura. Na parte 2 do meu paper, eu chamo a atenção para alguns pontos nos quais a teoria do Duffley, a Sign-Based Semantics, pode encontrar suporte na simulação corporificada, nomeadamente na análise que ele faz do for, que a Raquel já apresentou, simplificando, portanto, a minha vida aqui, na análise que ele faz de verbos de positive and negative recall, bem como na análise do Duffley dos assim chamados causative verbs. E, por fim, na terceira parte do meu paper, eu sugiro que 2 elementos, como é que eu digo isso em português? A couple of pressing challenges, que estão presentemente na agenda dessa ampla tradição chamada Embodied Semantics, poderiam eventualmente serem encaminhados com a ajuda da teoria do Duffley. São eles o problema da linguagem abstrata, que é um problema difícil para Embodied Semantics, e as simulações no nível da sentença, que se colocam como um problema se alguém descreve a Embodied Semantics como uma teoria fundacional do significado, que concebe os fundamentos do significado em termos de simulação corporificada. Pelas restrições do tempo, não vou falar das 3 partes aqui, mas apenas passar muito brevemente pela parte 1 e dedicar um pouquinho mais de tempo à parte 2, e a parte 3 não vou tocar. Não vai dar tempo, eu estou ciente disso. Fica como um convite ou como uma pequena propaganda para que leiam o meu paper quando ele aparecer publicado. Pois bem, então, a ideia de que a Embodied Semantics pode ser lida como uma teoria fundacional do significado. Acredito que muitos de nós estamos bem familiarizados com essa ideia de que a tradição da ciência cognitiva corporificada é motivada pela ideia de que a cognição depende decisivamente de processos corporais extracranianos.
Isso pode vir com diferentes ênfases, mas mais ou menos todas, ou quase todas as teorias corporificadas da cognição concebem que a cognição de um organismo vivo com um aparato sensório-motor, com um sistema afetivo, o aparato sensório-motor e o sistema afetivo desse organismo são fundamentais para as atividades cognitivas desse organismo, eu quis dizer. Em alguns casos, o corpo funciona como um constraint, não sei como dizer isso em português. Em outros casos, o corpo funciona como um distribuidor, e em outros casos ainda ele funciona como um regulador dos processos cognitivos. Então, nesse sentido, a cognição é constitutivamente corporificada. No âmbito dessa tradição, uma importante linha de pesquisa pretende mostrar que o corpo desempenha um papel central no processamento linguístico. Um review, um bibliometric review, feito recentemente, publicado recentemente por esse trio aí, Wang, Yang e Guo, eles constataram, revisaram mais de 2.000 papers nessa interface dos estudos da linguagem com os estudos da cognição, e encontraram que há uma ênfase bastante forte, e eu cito aqui, me permito mudar o idioma, that language comprehension is a process of mental simulation of sensory and motor systems and other related experiences. Essa ideia de que nós compreendemos a linguagem mediante uma simulação sensorial ou motora do que está sendo dito com palavras. Um autor bem importante nesse trabalho de explicitar esse entendimento é um cientista cognitivo da Califórnia chamado Benjamin Bergen, e é dele a expressão Embodied Simulation Approach to Meaning. E ele sintetiza isso com a seguinte expressão, né? The notion that language users construct mental experience of what it would be like to perceive or interact with objects and events that are described in language. Um rápido exemplo. Quando eu era menino, quando eu era criança, certa vez eu peguei uma faca de cozinha e tentei descascar uma fruta, eu sou canhoto, e a faca escapou da minha mão um pouco, e inesperadamente eu fiz um corte profundo no meu dedo indicador direito. E eu como que consegui ouvir o fio da faca assim passando pela pele, fazendo e o sangue verteu forte assim para todos os lados, e eu me apavorei, e foi uma experiência muito marcante. E se esse entendimento aqui está caminhando na direção certa, então vocês compreenderam o que eu acabei de dizer, porque foram capazes de construir uma experiência do que seria perceber ou interagir com objetos num cenário como esse que eu acabei de mencionar. Essa é basicamente a ideia de que compreender a linguagem é uma simulação corporificada. No texto eu desenvolvo isso, eu apresento uns 3 ou 4 argumentos para suportar essa leitura. Não vou entrar nisso aqui agora, só estou lhes dando a ideia do que é a simulação corporificada para já ir para a parte 2, ou seja, para mim a hipótese de que a Sign-Based Semantics do Duffley pode encontrar suporte na simulação corporificada, tomando essa última como uma teoria fundacional do significado, como eu disse no começo. Um dos pontos que eu escolhi aprofundar um pouco é justamente a preposição for, que a Raquel já comentou, né? O Duffley constata que for tem diferentes usos, mas que tem um esquema de significado subjacente. Essa citação já foi apresentada. Whereby some entity X moves from an initial state in which it's not in contact or relation with another entity Y into a new situation which is the result of the movement or change, and in which X is closely associated or bonded with Y. A questão que vale a pena ser apresentada aqui, no meu modo de pensar, é a seguinte, encaminhando a reflexão na direção das questões fundacionais. Em virtude do que
todos esses usos do for obedecem ao mesmo esquema de significado. E aqui eu acho que o Duffley poderia encontrar suporte na simulação corporificada. A gente poderia argumentar que o esquema é enforced, outra palavra que eu não sei como dizer em português, enforced by embodied simulation. Quer dizer, a gente consegue acessar o significado estável do for porque nós somos capazes de simular, de acordo com aquilo que o nosso corpo nos permite, o movimento pelo qual X e Y se aproximam ou se conectam. Quer dizer, se eu mando um WhatsApp para minha namorada dizendo I bought something for you, ela consegue simular a situação na qual alguma coisa que está no estado inicial em minha posse é passado para ela, o movimento, e o resultado final é que esse objeto, essa coisa, termina com ela. Essa é a ideia aqui. Então, é um ponto que me parece que a Sign-Based Semantics pode encontrar suporte em uma simulação corporificada, essa última, como eu já disse mais de uma vez, tomada como uma teoria fundacional do significado. Um segundo ponto é na análise que o Duffley faz desses verbos, verbs of positive and negative recall. Remember, forget, recall, tem mais, eu acho. Em todo caso, são verbos, para alguém que assume o princípio semiológico que a Raquel nos falava, são verbos difíceis de analisar, porque a tarefa é encontrar um significado estável, né, para eles. E são inúmeras as dificuldades que se apresentam quando a atenção se volta para esses verbos, e uma delas é explicar a combinação de um forget com o ing, tal como ocorre em sentenças como as seguintes. Director General John Burr should forget hiring an agency. Ao forget e a seguinte palavra, um hiring, ou seja, um ing form. Ou ainda, we cannot make someone a Christian, forget imposing your faith. Como explicar essa combinação do forget com um ing form? O problema é este, diz o Duffley. The forget plus ing is puzzling because the gerund participle evokes an event which has not yet been performed. Em bom e velho português, como é que eu vou esquecer alguma coisa que não foi feita, que não aconteceu, que não se realizou? Né? Como explicar isso de um ponto de vista de uma sign-based semantics comprometida com o princípio semiológico? A resposta do Duffley vai mais ou menos assim. The ing form refers to an event which exists only in someone's mind, as a course of action which is being contemplated. The forget plus gerund participle construction is used in such contexts to instruct the other person to delete the projected action from their life memory. It is related to the expression, don't even think about it, and represents an even more radical warning which enjoins the addressee to nullify even the condition for thinking about the projected action, namely, keeping the latter in one's active memory. Eu não estou entrando no mérito dessa resposta, no sentido de fazer uma análise crítica dela, mas, como vocês já perceberam, o meu esforço vai no sentido de dizer, olha, isso aqui pode encontrar suporte na Embodied Simulation. Aqui, então, a minha proposta, que uma explicação fundacional poderia fortalecer essa explicação. Quer dizer, se nós assumirmos um ponto de vista corporificado, poderíamos dizer que um certo curso de ação não está apenas sendo contemplado, como faz o Duffley, como diz o Duffley, mas sim simulado. E uma simulação é um evento ocorrente, é um actual event. Então, as an actual event, the embodied simulation may figure as a reason why we resort to the forget plus ing construction in such cases. E nesse caso, então, uma frase do tipo, isso aqui é bem pandemia e é bem minha experiência pessoal da pandemia, né? Alguém disse, no kidding with the virus, forget going out for beers. Ou forget
e o ing aí. Isso é mais do que uma instrução para deletar uma ação projetada que está sendo entretida ou contemplada mentalmente. Alguém poderia dizer, com base na Embodied Semantics, uma requisição para pausar ou para parar uma simulação que o sujeito está fazendo. An ongoing simulation. É um evento real, um evento atual. Então, esse é um segundo ponto no qual me parece que a Sign-Based Semantics do Duffley poderia encontrar suporte na Embodied Simulation. O terceiro é, como eu já disse antes, a análise do Duffley dos verbos assim chamados causativos e dos seus complementos. Verbos causativos são uma lista: make, cause, get, force, have, persuade e assim por diante. E também são unidades linguísticas muito difíceis de explicar à luz do princípio semiológico. Uma dessas dificuldades, não a única, uma delas, são várias, é justamente explicar por que, em alguns casos, os verbos cause, com o to complement, e make são intercambiáveis. Por exemplo, a sentença enzymes cannot make a reaction occur, aí o make, é intercambiável com enzymes cannot cause a reaction to occur. Mas tanto faz se você fizer isso com cause ou com make. Eles são plenamente interchangeable. Mas em outros casos, um deles parece mais apropriado, mas não são ainda mutuamente exclusivos. O exemplo do Duffley, orthodontic appliances may cause teeth to decay, parece mais adequado do que orthodontic appliances may make teeth decay. Então, já dá para notar que o cause e o make, embora estejam muito próximos no significado, eles não são idênticos. E, finalmente, há casos nos quais eles não são intercambiáveis. Por exemplo, she made me carry her upstairs não pode ser substituído por she caused me to carry her upstairs. Soa estranho, soa errado falar she caused me to carry her upstairs. Então, aqui tem uma análise muito cuidadosa, muito minuciosa a ser feita, que um sign-based semanticist precisa fazer no sentido de esclarecer a sutil diferença de significado do cause e do make. E tem outros problemas envolvendo esses verbos, esse aqui é só um deles. Aqui está a maneira que o Duffley tenta encaminhar a questão, e, de novo, eu não entro no mérito de discutir se isso é convincente, só vou mencioná-la aqui. Ele diz o seguinte: quando esses verbos são construídos with a noun object, então a diferença é uma questão de causação direta ou indireta. Eu cito: make denotes causation as the direct producing or altering of an effect. E o cause evokes it as acting indirectly to provoke the occurrence of an effect by stimulating a secondary agent into action. Quando eles são construídos com um nome. Num outro cenário, quando eles são construídos com uma estrutura de infinitivo, então, cito, the verb cause evokes a prior condition for the occurrence of the infinitive event, whereas make denotes the effective production of the infinitive event by the maker acting on a secondary agent. Eu sei que isso aqui está sendo muito rápido, muito por alto, mas está aqui para lhes dar a ideia de como o Duffley tenta acomodar, à luz dos compromissos teóricos dele, tenta dar conta de esclarecer a sutil diferença de significado entre make e cause. E aqui é mais um ponto, ao meu modo de pensar, no qual a Sign-Based Semantics poderia encontrar suporte numa teoria simulacional do significado, como uma teoria, num papel de teoria fundacional. A pergunta pertinente nessa direção é: por que esses verbos têm essa discreta, mais estável diferença no significado? Vocês viram pela apresentação da Raquel que a estabilidade é muito importante para o Duffley.
E eu acho que ele poderia dizer aqui que essa sutil e estável diferença ela é devida a uma diferença nas simulações corporificadas. Eu sugeriria um raciocínio na seguinte direção, que o significado de make, em última instância, ele se apoia num grau comparativamente maior de envolvimento corporal do agente na situação. Quer dizer, quanto maior o envolvimento corporal, tanto de um ponto de vista temporal quanto espacial, ou quanto mais próximo a gente está da situação, tanto do ponto de vista temporal quanto espacial, maior é o envolvimento corporal e maior é a plausibilidade de fazer uma construção usando o make. Isso aqui é uma ideia minha, e eu poderia desenvolver isso minimamente no seguinte sentido: olha, esse grau de envolvimento corporal ele é facilmente discernível em primeira pessoa. E é por isso que a gente diz she made me carry her upstairs. Olha o grau de envolvimento corporal aí. Aí é o make. Mas esse grau de envolvimento corporal, sendo ele facilmente discernível em primeira pessoa, é um pouco mais difícil discerni-lo quando é um outro agente. E ainda mais difícil quando esse outro agente tem um status corporal bastante diferente do nosso. Por exemplo, os orthodontic appliances que ele cita, ou a temperatura, que é um outro exemplo dele, ou uma enzima. Então, se essa linha de raciocínio tiver alguma plausibilidade, então a gente poderia dizer, olha, quando o grau de envolvimento corporal não é discernível, então a gente pode usar tanto o make quanto o cause, ou seja, eles são intercambiáveis. É, como eu já disse antes, uma sugestão de um ponto no qual a Sign-Based Semantics do Duffley poderia encontrar suporte na Embodied Semantics, essa última concebida como uma teoria fundacional do significado. Eu acho que meu tempo está mais ou menos vencido. Então, como eu disse no começo, meu texto faz 3 coisas, ele vai ser publicado em breve. Eu lhes falei basicamente só da segunda parte do texto, ou seja, chamei a atenção para alguns pontos nos quais a teoria do Duffley pode encontrar suporte na Embodied Semantics, e é isso que eu preparei para hoje. Muito obrigado a todas e todos. Ok, muito obrigado, César. Ok. Nara. Lembro que você tem 20 minutos. Olá, obrigada. Eu estou contando meu tempo aqui, pode ficar tranquilo, que eu estou de olho. Se passar uns 2 minutinhos, eu estou ciente. Obrigada. Bom, primeiro, muito obrigada a todos os organizadores e também ao César e à Raquel. Estou bastante feliz de a gente estar apresentando isso. A gente, enfim, trabalhou na leitura desse livro durante o ano passado, acho que começo desse ano, né? O Carlos também estava participando dos grupos de leitura com a gente. É bastante legal que ele tenha, não sei se ele vai falar do livro também hoje, mas legal que ele tenha entrado nessa mesa. Certo, o que eu vou falar hoje assim, se baseia bastante em várias coisas que a Raquel e o César falaram, e na verdade, eu vou fazer uma proposta de que a Sign-Based Semantics ela pode ser compatibilizada com uma concepção enativista da linguagem, embora eu saiba que, enfim, it's a long way, né, para chegar lá. Mas aí eu vou tentar sugerir como, né, quais são os aspectos que eu acho que são importante se a gente quiser fazer uma compatibilização dessas teorias. Então, aqui está a estrutura da minha apresentação. Primeiro, eu vou levantar a principal questão com a qual eu estou preocupada. Depois, eu vou
tocar em alguns pontos que são importantes do livro do Duffy, Linguistic Meaning Meets Linguistic Form, coisas que a Raquel e o César já falaram, mas são importantes retomar. Depois eu vou fazer uma introdução super breve sobre o nativismo linguístico e falar rapidamente dos conceitos chaves que vão ser importantes para a minha proposta, que são os conceitos de participatory sense making e a noção de symbolizing, como eles entendem, né? A simbolização. E depois eu vou olhar um pouco para a emergência do significado simbólico, né? E tentar oferecer uma explicação baseada na ação. Essa é uma proposta recente, eu tenho trabalhado nela em coautoria com a Helena Cufari, e, enfim, esses são resultados preliminares que eu vou apresentar para vocês, e depois a gente vai retomar brevemente esse percurso. Vocês vão ver que os meus slides estão codificados por cores, então, com base aqui na corzinha da esquerda e no códigozinho da direita, dá para ter uma sensação de qual é a parte da apresentação que a gente está. Primeiro, então, a principal questão que eu estou, a partir da qual, né, o meu trabalho se desenvolve, é como itens linguísticos, né, os signos, palavras, expressões ou sentenças adquirem ou têm significado, ou em virtude do que, né, eles têm significado. Então, como o César falou, isso é uma questão fundacional. E eu entendo que tem pelo menos 2 tipos de resposta que são possíveis para esse tipo de pergunta. A primeira, e a mais tradicional, é a que a gente lida, com a qual a gente lida na filosofia, que é pensar em qual que é a conexão entre o signo linguístico e o seu significado, né? Então, por exemplo, a teoria da referência. Uma outra forma de responder é tentar oferecer uma explicação evolucionária das nossas capacidades cognitivas. Isso também vai dar uma resposta para a pergunta em virtude do que os signos têm, o significado que eles têm. E é nesse cenário que eu estou me situando. Então, vamos falar um pouquinho do Linguistic Meaning Meets Linguistic Form, né? O ponto principal do Duffy lá é, olha, vamos partir do signo, e não da sentença, né? Ele tá preocupado ali com uma unidade, e ele propõe que seja o signo, por isso que ele chama de sign-based semantics. So, semantics must be grounded on the linguistic sign. E ele toma como base, como princípio, ele nem questiona, né? A ideia de que você precisa de uma associação entre um mind engendered meaning, um significado que é formulado ou fundado na mente, e o signo que é produzido pelo corpo, mas enfim, isso, pelo que o signo produzido não é tão relevante para a gente aqui. No livro, eu acho, enfim, essa já é a nossa leitura, né? Acho que todos nós compartilhamos essa leitura. Tem dois grandes claims, assim, 2 grandes afirmações. Uma ontológica, que é essa ideia de que a gente precisa do conteúdo mental, né? E que tem, então, esse stable meaning, tem esse significado estável, que está lá em todos os usos de cada signo. Então, são 2, né? Principais. E tem uma afirmação metodológica, que é a ideia de que, para investigar esses significados estáveis, a gente deve usar corpora, que são bancos de dados de uso das línguas, né? E nessa minha proposta, nesse meu trabalho com a Helena, a gente vai endossar a afirmação metodológica e sugerir, então, que a gente não precisa de conteúdo mental para... enfim, como uma teoria fundacional, né? A gente não precisa disso para explicar, então, a emergência de significado. Esse aqui é uma imagem do COCA, que é o banco de dados de uso do inglês mais famoso que tem, Corpus of Contemporary American English, e isso é uma representação, né, da principal afirmação ontológica do Duffy, que é a ideia de que a gente tem esquemas mentais. Ok, vamos para o enativismo linguístico, então. O que é o enativismo linguístico, né? É um desenvolvimento do enativismo, então ele parte de várias... enfim, a maioria das coisas que é dita no The Embodied Mind, que é a referência para o enativismo do Varela, Thompson e Roche,
é endossada pelos autores do Linguistic Bodies, que são o Ezequiel de Paulo, a Helena Cufari e a Hanne Dyager, e eles expandem, então, o enativismo em direção à linguagem e oferecem, então, um tratamento da linguagem humana totalmente corporificado e totalmente social, conectando explicações dinâmicas da ação e percepção com a linguagem. Uma das coisas que eles fazem é inverter o nosso paradigma. Em vez de pensar na linguagem como corporificada, eles partem dos nossos corpos e sugerem que os nossos corpos são linguísticos, né? E na concepção deles, a unidade mínima de análise de um ato cognitivo, e aí de algo que tem sentido, de um signo linguístico também, é uma relação intersubjetiva de um agente com outro e seus ambientes. Mas nessa relação, né, e considerando que eles estão trabalhando com conceitos sistêmicos para entender essas interações, é preciso a gente pensar na temporalidade, então a gente precisa de uma historicidade, que é uma historicidade tanto ontogenética quanto filogenética, e tem, enfim, várias outras características que não vai dar tempo de a gente entrar aqui, mas 2 conceitos básicos, 3, na verdade, sense-making, participatory sense-making e symbolizing. Sense-making, então, o que é? É a capacidade de um sistema autônomo de regular, de modo adaptativo, as suas operações e as suas relações com o ambiente, dependendo das implicações virtuais e das consequências para a sua própria viabilidade como uma forma de vida. Então, é a partir dessa noção de sense-making que eles naturalizam a principal característica da mentalidade, né? Que é essa noção de sentido. Na verdade, você pode entender o sense-making como a base do biopsiquismo, a ideia de que todo ser vivo possui algum grau, mesmo que embrionário, de cognição. E seres sociais, eles também têm, nós humanos, principalmente, desenvolvem o participatory sense-making. O que é o participatory sense-making? É a coordenação de uma atividade intencional na interação. Então, o sense-making individual, ele é a relação do organismo com o ambiente, com base no seu histórico, etc. Mas a participativa, ela, na interação, novos domínios de sense-making, eles são gerados e são domínios que não estão disponíveis para o agente sem que haja a participação dos outros. Então, o conceito de participatory sense-making é importante para a gente aqui, ele pode ser compreendido num timescale comportamental, né? E aí a linguagem verbal, muitas vezes, ela é entendida a partir desse timescale, não sei falar timescale em português, ela pode ser compreendida na temporalidade do desenvolvimento, né? Aí a gente pensa na mediação das nossas interações com outros, né? Dos bebês, como eles aprendem, como eles assimilam as ações de outros, né? E adaptam. E ele também pode ser compreendido em temporalidades históricas, e eu estou focando bastante nessa questão histórica, porque eu acho que ela é um bom modo de explicação. E aí, vamos só ler esse finalzinho, que eu acho que é um bom ponto. At historical timescales, the circular interplay between actual interactions and social material constraints and norms of in-languaged environments sustains the life word in a dialectics of critical spontaneity and sedimentation of actions, né? De ações significativas. Muito bem. Segundo essa teoria, o que é a simbolização? A simbolização é uma operação que corpos linguísticos exercem, atuam, né? E essas operações, elas criam limites e criam também possibilidades na interação, no participatory sense-making, e a gente pode entender, então, que os símbolos são metastable emergent constraints. Então, vamos colocar delineações metaestáveis que emergem, então, das interações entre os agentes, entre os corpos linguísticos.
Então, veja como a ideia de estabilidade está bastante presente aqui, ela é necessária para o enativista. E acho que já dá para ir um pouco na direção, né, de por que essa ideia de estabilidade vai ser interessante com a Sign-Based Semantics, se a gente não precisar de invariância, porque a noção de invariância, ela vai muito para a tese essencialista, né, do significado. Você tem uma essência lá. Agora, a noção de estabilidade, não. Você pode ter estabilidade com a variância, né? E essa estabilidade, ela é compreendida, então, né, a partir das relações, né, do item, do elemento, com os outros elementos de um sistema com o qual ele se relaciona. Então, palavras, com situações, com pessoas, com etc. Né? Então, certo. Aí vejo como essa noção de estabilidade, ela também pode ser compatível com... quer dizer, a gente não precisa de uma visão essencialista, a gente pode ter uma noção de significado como uso, a gente pode ter uma noção de semelhança de família, tudo isso funciona bem. Certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas noções do enativismo linguístico, não só essas, tem outras também que são muito importantes, que, enfim, não dá para entrar tudo aqui, mas essa ideia de Meta-Stable Constraints, que é super chave, e vou colocar ela junto com a teoria do engajamento material e com a ideia de que há uma transição de ferramentas para símbolos, né? A teoria do engajamento material é proposta pelo Lamprus Malafuris e a transição de ferramentas para símbolos é uma proposta do Vittorio Gallese, que é um dos proponentes dos neurônios de espelho, para pensar, então, na emergência do significado simbólico a partir das nossas práticas. Eu vou falar brevemente, então, o que é a teoria do engajamento material e o que é a proposta do Gallese, né? Mas a ideia, então, o que a gente está propondo, né, que a partir dessas teses, né, a gente pode entender a emergência do significado linguístico com base em um princípio, talvez em um, né? Talvez seja um pouco demais querer achar que isso exaure, né, que isso dá conta de explicar tudo, mas talvez não. Mas me parece bastante claro observar que existe esse princípio básico, vamos dizer, um fio condutor. E a gente está chamando isso de 4 níveis de similarity finding, né? Não é um bom nome, similarity finding, mas talvez ter algo melhor mais para frente. E são níveis, então, de complexidade. A gente vai ver, tem um Natural Similarity Finding, tem um Trace Similarity Finding, um Mark Similarity Finding e Sign Similarity Finding. E a partir desse princípio comum, então, a ideia é oferecer uma explicação evolucionária da emergência do significado simbólico. Então, vamos para a teoria do engajamento material, rapidinho, proposta pelo Malafuris nesse livro maravilhoso. Por volta do capítulo 5, ele dá esse exemplo sobre o surgimento do conceito de número. O que é importante para a gente aqui são essas passagens que estão em verde, né? Então, o signo material, e aí do que ele está falando? Ele está falando de artefatos, ele está falando de objetos, né? Ele está falando de coisas pegáveis, né? Ele não está falando ainda de signos linguísticos. O signo material é constituído como uma entidade significativa, não pelo que ele representa, mas pelo que ele possibilita, né? Pelo que ele brings forth, que é a possibilidade de engajamento significativo, ou seja, aquilo me dá a possibilidade de agir, eu posso fazer coisas com aquilo, né? E aí ele vai defender que esse engajamento significativo de signos materiais, aqui são exemplos de signos materiais, né? São tokens usados na troca de alimentos, de commodities, né? De óleo e cestas de grãos, são tokens de argila usados para dar conta de saber das quantidades, né? Então, esse engajamento significativo com esses signos materiais, com esses artefatos, com esses objetos, é uma pré-condição para a emergência do simbolismo. Esse é um ponto importante para a gente da teoria do engajamento material. Esse aqui é uma representação do Malafuris sobre a
então, essa evolução, né, como que a gente passou, nós humanos, passamos de tokens de argila para um conceito de número, que já é uma noção simbólica. Essa história é muito legal, não vou ter tempo de contar para vocês, mas eu encorajo vocês a lerem o livro. A ideia é que esses objetinhos de argila, eles eram feitos para colocar eles no lugar das jarras de óleo, das cestas de grãos, etc., na hora de fazer trocas, né? E aí essas coisas eram transportadas, mas para transportar você precisava também ter uma noção de quantidade, então os objetinhos eram levados para ter a noção de quantidade, só que aí não tinha como carregar, e se faziam envelopinhos de argila também, só que aí o envelopinho era um negócio aberto, podia cair, então precisava fechar, só que para fechar o envelopinho não podia ser aberto, porque senão ia quebrar quando a argila seca. Então, a solução foi, bom, vamos pressionar, literalmente press, né? Pressionar os tokens na argila, para que a gente possa ter noção dessa quantidade, só olhando para a caixinha. E aí isso evoluiu, então, para tabuinhas e para marcas, né? Que não precisavam mais ser os tokens impressos. Enfim, então, a ideia é do engajamento material mesmo. O significado simbólico surgiu evolutivamente a partir da nossa interação com objetos. E o que o Gallese fala que houve uma transição gradual do nosso fazer e usar ferramentas para o nosso fazer e usar símbolos, né? E a proposta dele é que essas duas capacidades, né, o que na verdade, são a mesma, elas têm como base, então, o mesmo funcionamento dos neurônios do espelho, conforme o Gallese. A explicação dele é um pouco mais reducionista, né, para questões das capacidades neuronais, mas eu acho que a gente pode entender essa como né, a questão dos neurônios é um dos elementos, né, de um sistema que possibilita todas essas capacidades cognitivas, né? Mas a ideia de que a gente pode, então, detectar de modo direto o significado das ações de outros. Então, vamos lá. O que é importante aí da tese do Gallese, né? O comportamento utilitário e o comportamento simbólico, eles são ambos capítulos de uma mesma tecnologia cognitiva, segundo o Gallese, né? E aí a gente não precisa supor que o uso de símbolos, né, o fazer símbolos, é uma externalização tardia de um pensamento simbólico que é pré-existente. Isso também está muito alinhado com o que o Di Paolo fala num slide anterior, que eu não cheguei a chamar a atenção, mas está no texto dele, que é a ideia de que a gente supor que existe um pensamento simbólico anterior ao nosso simbolismo externo é colocar a carruagem na frente dos bois, né? É inverter uma explicação que pode ser, que funciona melhor ao contrário. Então, o que a gente propõe? Eu e a Helena, que a gente pode pensar, então, em 4 níveis de complexidade de uma capacidade básica, que seria essa de similarity finding. E aí, aqui é importante ter a ideia de que ver similaridades, né, o contraponto da similaridade é a diferença. Então, no momento que você vê similaridade, você também vê diferença. Isso é importante, né? Mas a ideia é que você tem, então, um ver similaridade, né, com base em capacidades de imitação, né? São similaridades espontâneas, não intencionais, né? Ressonância, sintonia de comportamento, imitação. Aqui tem a representação das meninas dançando, fazendo o mesmo movimento. Como que a gente aprende a cortar lenha? A gente aprende observando como que pega no machado. E aí, com base nessa capacidade de imitação e observando também, né, como a realidade, como as coisas são, realidade não é um bom termo, como as coisas são antes e depois das nossas ações, a gente também vê, né, a similaridade dos traços que são deixados pelas nossas ações, né, traços acidentais. Então, a gente tem um reconhecimento direto do significado desses traços, e esses traços, então, eles se tornam simbólicos,
né? No momento que a gente observa que outros seres também deixam traços. E aí, no momento que a gente vê que esses traços têm uma função e a gente também consegue usar ferramentas, a gente, bom, vamos usar esses traços para fazer alguma coisa com eles. E aí a gente começa, então, a fazer esses traços, a fazer marcas. E aí a gente encontra similaridades nas marcas que a gente faz. As marcas, então, são os traços que a gente faz intencionalmente, de propósito, né? Então, é a ideia baseado na similaridade da ação de marcar para propósitos específicos. Essa aqui é uma imagem muito interessante sobre as primeiras formas de marca intencional que foram encontradas em escavações. Bom, e aí a gente pensa, bom, mas e agora, né? Porque a gente tem um sistema simbólico altamente sofisticado, a gente tem o Oxford Dictionary of Contemporary English, então a gente tem um nível de complexidade ainda maior, que é o de encontrar similaridades nos usos dos signos, né? Então, baseado nas ações de usos similares de signos, a gente está chamando isso de uma prática de organização construtiva, e a ideia de que a gente privilegia, né, usos similares como critério, mas é a mesma ideia de que a gente vê essas similaridades, e isso explica, então, a própria atividade do linguista, né, a linguística, né, como uma prática científica de encontrar, então, essas similaridades. Então, só retomando, já estou encerrando, a questão em virtude do que os signos têm, o significado que eles têm, comecei com ela, identifiquei os dois aspectos principais da tese do Duffy, o ontológico e o metodológico. Nosso objetivo era endossar o metodológico e dizer que o ontológico ele pode ser substituído por uma tese nativista, e para isso a gente oferece uma explicação evolucionária da emergência do simbolismo, com base nos conceitos de participatory sense-making e meta-stable constraints, e essa explicação por enquanto o nome dela é Four Level Similarity Finding, não é um ótimo nome, mas é o que temos no momento. Muito obrigada pela atenção de vocês. Ok, muito obrigado, Nara. Ok, podemos a discussão. Pessoal, obrigado aí pela apresentação conjunta dos três. Então, acho que minha pergunta, na verdade, é um pouco para todo mundo. Então, vai ter uma parte que vai tocar cada uma das apresentações. Então, começando pela Raquel, eu concordo com as suas críticas metodológicas, né, essa ideia do Duffy, né? Então, assim, né, por que você precisa de tanta invariância como estabilidade? Talvez só estabilidade seja suficiente. Agora, não fiquei muito convencido dos argumentos específicos que você usou contra ele, né? Então, assim, no caso, por exemplo, do start, né, que você passa de um estado de inatividade para um estado de atividade. Mas, como eu entendi, o que quer dizer inatividade e atividade é em si esquemático, né? Então, parece que quando você deu os contra-exemplos, estava pegando um sentido muito literal de inatividade e atividade, mas isso mesmo é esquemático, né? Compreensão do que é inatividade ou atividade. Então, até o exemplo mesmo, o bebê começou a dormir, é uma coisa que eu digo para muitas pessoas, né? Assim, olha, minha filha começou a dormir a noite inteira quando ela tinha 10 meses. E é claro que eu não quero dizer que antes ela estava completamente em repouso, não tinha atividade nenhuma, e de repente, no dia do aniversário, ela começou a dormir. Né? Claro que tem um enriquecimento pragmático do que isso quer dizer, mas eu quero dizer que antes de 10 meses, né, eu era um zumbi que queria morrer, e depois de 10 meses eu virei ser uma pessoa que acredita na vida novamente. Né? Então, assim, tinha um estado em que ela não dormia a noite toda, passou para um estado em que ela dormia. Então, se você entender esses termos esquemáticos e mais pragmáticos, até faz sentido que isso pode ser aplicado a vários casos. E o mesmo que for, né? Você dizer que votou por independência ou para independência, né? Você não precisa supor que as pessoas pensavam que existia um voto abstrato sem nada e, de repente,
ele encontrou o objeto do voto, né? Mas se você faz um esquema que, olha, tem um voto e o voto foi para isso. Então, esquematicamente também, entendendo que uma coisa não estava com a outra, de repente, ela passou a ter essa instanciação, também acho que não tem problema. Então, passando para o César, né, mesmo que tenha alguma coisa em comum entre todos esses casos, eu achei difícil pensar que haja uma simulação em comum em todos esses. Nesse caso do Volt, por exemplo, né? Como é que você simula que existia um voto que, de repente, passou a ter um objeto. Então, assim, eu achei difícil pensar que existia uma simulação comum a todos os casos, mesmo que exista um esquema comum a todos os casos. E me pareceu, na verdade, mais compatível com a proposta da Nara, né? Que são, na verdade, constrangimentos emergentes metaestáveis. Então, assim, você mantém que existe uma estabilidade, mas que também há muito espaço para diferenças. E agora eu queria que você me explicasse o que significa um constrangimento emergente metaestável e o que é uma metaestabilidade, que não ficou claro. E, finalmente, desculpa, gente, mas, assim, muitas coisas surgiram, você não precisa responder tudo. Eu queria entender uma pergunta mais fundamental: por que vocês escolheram engajar com essa teoria, com esse livro, né? Assim, por que chamou atenção? Falou, não, a gente quer dar um jeito de compatibilizar e mostrar que tem alguma coisa aí, foi alguma coisa, o que vocês viram aí? Então, não precisa responder tudo, são algumas coisas que surgiram durante as apresentações. Felipe, desculpa, isso é uma pergunta para a mesa toda? Ou... Para a mesa toda, Okay. toca em todas, né? Eu fui passando um por um aí. Desculpa pela pergunta longa. Nara? Raquel, quer começar? Não, pode começar, se você quiser. Bom, eu não vou Raquel? responder sobre a questão do for, que acho que é mais tópico da Raquel, né? Do significado ali. E a escolha do livro eu vou deixar para o César responder. Bom, o que é um constrangimento emergente metaestável? De fato, é algo a ser explicitado com mais cuidado. Como que eu entendo isso até o momento? Não é uma compreensão assim muito profunda, mas é assim. Bom, se você tem uma explicação que está tendo como base, uma explicação sobre um processo cognitivo, que está tendo como base uma noção sistêmica, você está pensando em elementos e relações, né? De relações de elementos, né? Então, eu imagino assim, uma representação visual, pontinhos e como esses pontinhos se relacionam. Então, quando eles falam de topologia, por exemplo, eles estão falando do modo como esses pontinhos estão se relacionando, né? E aí, você tem níveis, né? Níveis de emergência da complexidade desses elementos e relações. Então, por exemplo, você pensa em seres muito simples ou relações muito simples, né? Essas relações muito simples, a partir delas, emergem novas possibilidades. Aí, essas possibilidades em relação tanto ao ambiente, quanto às próprias relações que emergiram aqui, elas começam a surgir novas conexões, daqui emergem novas possibilidades. Quando a gente fala em símbolo, a gente está num nível de complexidade bastante elevado, que tem como base, tá lá todo aquele sense making que é super embrionário. E aí, o que é um constraint metastable? Você tem um elemento aqui, vamos dizer o signo, que está conectado com todas as relações sociais, as relações pessoais, as relações com o ambiente, os próprios usos, né, o histórico daquele símbolo. Então, você tem uma teia gigante de relações aqui, e você tem relações também para as outras camadas desse sistema. E isso aqui adquire uma certa estabilidade, embora seja flexível para mudar essas relações, né? Então, eu entendo como metaestabilidade assim, porque é um nível de complexidade meta, que não é básico, né? É um nível que está dependendo dos outros, e
E essa estabilidade, então, ela depende de todas as outras coisas que estão no entorno. Ela que mantém essas coisas que estão no entorno, que mantém essa estabilidade. E isso, então, ao mesmo tempo que constrange os outros elementos e relações, é constrangido pelos outros elementos e relações. Então, a minha compreensão, assim, é bem visual. Então, não sei se ajudou muito. Ok. Raquel? Tá. Bom, então, eu acho que talvez talvez eu não tenha sido super generosa na minha leitura com Duffley, mas ao mesmo tempo eu acho que as formulações que ele dá dos significados dessas palavras levam esse tipo de objeção de que acaba sendo artificial para a descrição de vários usos dessas palavras, como start ou for. Então, sei lá, por exemplo, no caso do bebê, né? Então, tudo bem, você pode... Porque tinha um momento em que o bebê não dormia, como a minha filha também, e depois passou a dormir. Mas ele está dizendo que por trás dessa noção de started to sleep through the night, tem isso de breaking out of a state of rest or inactivity. E aí começa a ficar meio misterioso. Tá bom, o que está saindo desse estado de inatividade ou repouso? É o bebê? É o evento? Então, tem um problema inicial que é saber o que está saindo desse estado. É o sujeito do verbo? É o evento descrito, talvez, em seguida? Então, talvez, por exemplo, o evento do bebê dormir à noite. Mas então a gente tem que supor que... Então, antes disso, tinha um evento do bebê dormir à noite que estava no estado de repouso ou inatividade, o que também é meio estranho. Ou sei lá, se a gente considerar um exemplo como it started to rain, né? Ele está dizendo que, então, por trás do uso do start tem essa noção de breaking out of a state of rest or inactivity. Então, quer dizer, então talvez seja possível reformular isso, do tipo, talvez fosse mais natural falar sair de um estado de inexistência para existência. Então, eu acho que depois ele acabou até reformulando, porque, enfim, notou que realmente tinha essas dificuldades, né? Então, talvez tenha um estado em que não está chovendo e aí começa a chover. Então, alguma coisa vai de não existente para existente. Mas do modo como ele formula, passa desse estado de... Quer dizer, sai de um estado de repouso ou inatividade. Então, eu acho que realmente exige muita força de abstração para a gente conseguir encaixar isso por trás desses usos. Enfim, então eu acho que eu só tentei exemplificar... Mas acho que talvez sim, talvez você consiga aí achar que não, um nível muito alto de abstração você consegue encaixar esse esquema em tudo, mas sei lá, eu estou um pouco cética. Ok, obrigado. Obrigado, Felipe. É sempre bom ter os seus comentários, eles todos são sempre muito afiados e essa é uma coisa das muitas características tuas que inspiram, né? Prestar atenção e fazer ponderações bem boas, né? Para mim não é nem um pouco difícil ver o esquema abstrato do for numa sentença que usa ele no caso do voto. Tipo, se eu disser I will vote for Lula in the next presidential election. Lembra da passagem da explicação do abstract meaning schema. Eu tenho algo, o voto, ele está na minha posse, é o momento inicial, aí tem um movimento e termina numa situação, a situação final resultante na qual ele está, o voto está com uma outra coisa, com um Y, né? Então, I have to vote and I will give it to candidate X. Essa seria o início da minha explicação para acomodar o for. E isso me permite também mencionar muito brevemente, nós fomos treinados em filosofia da linguagem a pensar o significado sempre no nível da sentença ou do enunciado. Eu, pelo menos, fui formado assim, a minha formação básica foi assim. E o mainstream filosofia da linguagem do século XX toma a sentença ou o enunciado como unidade básica de análise, né? E essa é também uma das razões pelas quais o livro do Duffley saltou no meu radar inicialmente, eu propus e ele foi acolhido pela Raquel e
pela Nara, porque ele vai contra isso. Ele diz, olha, nós precisamos fazer semântica começando por uma unidade menor, que é o signo. E uma porção de signos, uma porção de palavras do inglês, ele se dedica ao inglês, tem significados estáveis e o início de uma teoria semântica promissora, e ele vai ao ponto de dizer de uma teoria semântica correta, começa não com a sentença, mas sim com a tentativa de elucidar os significados de unidades menores como palavras. Aí essas, né? Ele encara logo as mais difíceis, o for, o any, o start e outras como mencionamos mais cedo, né? Então esse é um dos motivos pelos quais a leitura desse texto pareceu desafiadora, porque desafia, digamos assim, as bases da nossa formação em filosofia da linguagem, em semântica, nessas questões todas. Uma segunda nós três temos essa teimosa convicção de que vale a pena se engajar com outras áreas, e o cara é um linguista. A gente se mete, assim, de entrar em conversa com linguistas, com neurocientistas, com o pessoal das artes, e tem sido muito produtivo e muito desafiador fazer isso, porque é muito confortável conversar com pessoas que estão treinadas e tecnicamente manejam o mesmo conjunto de termos, né? E o Duffley não se furta do trabalho de criticar longamente teorias verofuncionais do significado, do jeito dele, de vez em quando chutando a bola longe, mas muito longe do gol que ele pretende acertar. E foi muito divertido e, ao mesmo tempo, muito desafiador também ler isso e debater isso e tentar entender as razões, ou o que ele estava tentando dizer sobre essas questões todas. Então, uma segunda motivação é essa, de fazer uma filosofia engajada com áreas próximas, com a linguística, e eu pessoalmente acredito que a filosofia da linguagem precisa entrar numa conversa muito séria, muito direta e muito próxima com outras áreas que estão aí, as ciências da linguagem, se você quiser, a linguística, a neurolinguística, enfim, as neurociências. E, bom, talvez isso responde brevemente. Então, só retomando, eu acho que o vote for, eu consigo situar ele facilmente naquele esquema abstrato de significado. Eu dou algo para alguém. I will never vote for Bolsonaro. Eu jamais darei o meu voto para Bolsonaro. Jamais, nesse caso, vai de um estágio de situação inicial e de um movimento em que uma coisa termina próxima ou conectada de um X para um Y. Se é convincente ou não, a Raquel não vai comprar, né? Você, eu não sei, mas... Obrigado, pessoal. Depois a gente continua a conversa, né? Vou deixar outras pessoas entrarem no papo também. Okay. Obrigado. Tem tempo para duas últimas perguntas, Mariana e depois André. Mariana. Então, primeiro, parabéns pelas 3 apresentações. A minha pergunta também diz respeito ao conceito de estabilidade. Me parece tão esquisito, tão estranho que um linguista, agora sabendo que é linguista, tenha a estabilidade enquanto princípio do modo como foi traçado pela Raquel, e não enquanto assim um sentido mais próximo do sentido dos sistemas dinâmicos, por exemplo, de permanência sob mudança, né? Até porque a Nara mencionou rapidamente os estudos da linguística computacional, né, em que corpora extraordinariamente são enormes, milhões de textos, né, são analisados de uma forma automatizada, mas que consegue detectar justamente a dinâmica da transformação do significado ao longo do tempo, e como, por exemplo, faz um colega nosso, o Benjamin Fagar, que é linguista computacional, ele e seus orientandos. E eles, por exemplo, traçaram computacional, com esses recursos de Big Data, traçaram a dinâmica
da mudança do conceito gay, né? Enquanto nome próprio, enquanto adjetivo de felicidade, né? Para, enfim, o significado contemporâneo como membro da família de conceitos relacionados a gênero. Então, eu realmente não entendo muito bem como é que esse princípio de estabilidade pode ter força, alguma força teórica interessante, digamos, né? Mas pode ser que, não tendo lido o texto, a coisa, enfim, esteja lá. Mas muito obrigada pelas apresentações. Posso falar um pouco? Pode. Não, Pode eu falar só... rapidinho, porque tem também o Carlos, né? Que deve falar depois. Bom, eu diria assim, ele não entra em muitos detalhes sobre o que ele entende por estabilidade, né? Mas eu diria que talvez não é incompatível com a visão dele a ideia de que as palavras podem mudar de significado, por exemplo, né? Ou adquirir usos que elas não tinham antes, né? Mas eu acho que talvez ele exigiria, mas ao mesmo tempo ele considera que estabilidade é importante, né? Mas talvez as duas coisas ainda sejam compatíveis, né? Quer dizer, existia um momento inicial lá em que a palavra gay estava estavelmente associada apenas à felicidade, por exemplo. E aí depois acabou sendo usada para designar pessoas homossexuais, por exemplo. Então, de maneira ainda agora também estável. Então, quer dizer, os dois sentidos podem estar, sei lá, inicialmente está estavelmente associado ali, aí eu não sei como ele explicaria a mudança, né? Talvez isso seria um problema para ele. Mas eu diria que ele deveria supor que, pelo menos, mesmo que exista mudança, ainda assim existe uma conexão estável entre o significado e a palavra antes da mudança e depois, não sei. Mas ele não entra muito nisso, não sei se a Nara e o César têm alguma coisa para acrescentar. Eu acho que é mais, enfim, só em adição ao que a Raquel já falou, ele não se preocupa muito, eu acho, com essas questões mais filosóficas. Grande parte do livro é bastante técnica de análise do significado linguístico, assim. Então ele passa bem rápido, assim, sobre essas questões que para a gente, mas espera aí, para mais disso daqui, tá? Então, acho que seria um ponto a cutucar ele um pouquinho, pedir para ele falar mais mesmo. Acho que é uma boa pergunta. Eu não sei dizer muito assim sobre o que ele falaria, porque ele de fato não fala muito. Complemento rápido, só para dizer que eu compartilho dessa impressão que a Mariana teve, mas é interessante saber também que o Duffley, ele se filia à Columbia School of Linguistics, que é algo que eu desconhecia até ler esse livro, uma escola de linguística que se formou em Columbia, na Universidade de Columbia, em Nova York, nas últimas décadas, e tem toda uma abordagem já mais consolidada, com mais pessoas trabalhando com algumas dessas premissas principais, né? Só esse acréscimo. Muito obrigada, gente. Parabéns pela apresentação. Eu não sei se tem tempo para mais perguntas. Ou... Tem perguntas na chat, mas eu, infelizmente, acho que não tem tempo para responder. Olá, Minha eu coloquei no sugestão... chat uma pergunta, não sei se ainda dá tempo. Porque tem ainda Carlos, né? E depois tem uma outra mesa redonda. E o André queria perguntar também. E tem André também. Vamos assim. Faz uma Leonardo, coisa, você... acho que se a minha apresentação está atrapalhando a dinâmica Não, da tem mesa, tempo. eu acho que podemos
trocar para outro lugar, ou Não, foi como vocês decidido. preferem. Podemos realmente. continuar, mas minha sugestão é fazer questões curtas, muito, né? E também respostas bem rapidinhas. Leonardo? Posso fazer a pergunta? Pode. Posso? Primeiro, parabenizar a mesa, né? Muito interessante. Gostei muito das 3 apresentações. E eu gostaria de saber mais de vocês 3 a respeito do papel das normas sociais, que as normas sociais podem desempenhar nessa transição, né, das ferramentas para os símbolos. Um papel coadjuvante, um papel central, na posição do autor e talvez na de vocês também. Obrigado, pessoal. Foi bem interessante, Ernest. Obrigada, Leonardo. É, de fato, uma excelente questão. Eu vou falar rapidinho, não tenho muito para falar sobre isso. O próprio Gallese não fala sobre isso, mas a questão da normatividade é central no nativismo, né? Então, e ela vem, assim, a proposta deles é a naturalização da normatividade a partir das condições de cada sistema e das relações dos sistemas com o entorno. Então, a normatividade social, ela emerge das interações e ela permeia né, todo o uso de ferramentas e todo o simbólico. Mas, enfim, acho que é um ponto bem interessante para desenvolver um pouco mais. Depois, talvez a gente converse um pouco mais sobre isso, se você quiser. Ok, obrigado. André, última pergunta. Minha sugestão tem também 2 perguntas na chat, José Carlos e também a Sofia, é de responder a eles para e-mail. Tá bom? Ok. André, pode falar. Eu achei surpreendente a abordagem, né, de escolher como unidade a palavra e não a frase. Tem uma longa tradição, bem antes de Frege, que escolhe a frase, o que é só no contexto, aliás, se chama princípio do contexto, no contexto de uma frase que o Frege usa, Satz, que uma palavra pode ter um sentido e uma referência determinada. Fora disso, para motivar essa posição, o antipsicologismo presente no Frege, depois Russell, proíbe escolher a palavra como unidade, porque se você fizer isso, a única coisa que acontece são imagens mentais. Podem ser imagens mentais esquemáticas. Raquel, o Nara, que mencionou esquemas mentais. Se você escolher como unidade a palavra, você precisa de alguma coisa para defender a tese da estabilidade. Mas o que aparece é algo como o que George Lakoff chamou de frames. Don't think of an elephant. Ele conta aqui nas suas aulas de linguística cognitiva, ele dá como ordem à sua turma de tentar obedecer a seguinte ordem. E a ordem é don't think of an elephant. E o resultado é que ninguém consegue, porque só ao ouvir a palavra, chega em mente a imagem esquemática de um elefante, um animal muito grande, com orelhas moles, uma tromba. Bom, é praticamente inevitável, é um automatismo. Então, se você quer defender
a tese da estabilidade. Me parece que você precisa de algo como um frame, uma imagem mental, um esquema mental, como o Nara mencionou. Mas o problema é que, bom, eu sou um contextualista, e na tradição contextualista, o que tem algo que vai além da polissemia, que é a textura aberta, open texture. E, bom, ninguém sabe o futuro das palavras, sobretudo quando tem poetas circulando por aí. E podemos usar, como Wittgenstein diz em Zettel, podemos imaginar situações em que seria perfeitamente sensato dizer de uma pedra que ela pensa. É a ideia de textura aberta. Então, não há estabilidade. Todo o contextualismo defende a ideia de que é necessário, para se adequar aos fatos linguísticos, desestabilizar o sentido. Enfim, então, eu quero ver sua resposta, Nara. Obrigada. Eu vou tentar falar rápido. Eu acho que... Bom, eu vou discordar, né? Mas acho que a ideia é que, bom, a gente precisa de uma certa instabilidade. Na teoria dos sistemas complexos, eles falam disso, né? A gente precisa de uma certa instabilidade, desde que para dar conta, né, de todos esses fenômenos das mutações, da criatividade, do surgimento de novos significados, né, do open texture, né? Mas isso está dentro, isso é um... Esqueci qual é o termo que eles usam, é como se fossem desvios a partir de uma estabilidade que precisa estar lá como base para que isso ocorra, né? Então, acho que a gente tem que acomodar um pouco dos dois. Eu iria um pouco nessa direção. E outra coisa que eu queria comentar é que, eu não cheguei a falar sobre isso, mas a direção que a gente vai agora nessa pesquisa, né? Porque a gente não defende que a estabilidade seja algo com base em algum conteúdo ou esquema mental. A gente está tentando adotar uma perspectiva sistêmica, né, para explicar isso. Mas isso traz o seguinte desafio: qual que é a unidade de análise da linguagem verbal para um nativista? E esse é o desafio que a gente vai trabalhar agora, que não pode ser só a palavra, tem muito mais coisa aí, mas como que a gente vai delimitar algumas unidades de análise, né? Qual vai ser o critério? Então, esse é o nosso projeto atual, aí vamos ver, no que vem o trabalho vai ser nessa direção. Tá bem, obrigado. Eu queria aproveitar para agradecer pelo comentário do André e dizer que essa foi uma das minhas motivações para tentar sugerir que a Science-Based Semantics e a Embodied Semantics poderiam ser mutuamente benéficas, porque, ao meu modo de entendê-las, ambas se afastam do princípio da composicionalidade bem mencionado. E disso se seguem uma porção de coisas. Por exemplo, tem que colocar em pratos limpos o princípio da composicionalidade também. Como que isso funciona, só para começo de conversa. Então, como ambas se afastam, pelo menos aparentemente, do princípio do contexto, eu achei que elas poderiam eventualmente ser mutuamente benéficas. Muito bem. César, você foi nomeado na Federal do ABC? Eu estou como professor visitante na UFABC, até o final desse mês, André, e demais. Professor visitante no Brasil é tiro curto, se for brasileiro, mais curto ainda. Em janeiro, meu nome entra para a lista de desempregados, se é que isso interessa a alguém. Eu só ia comentar uma coisa sobre o que o André falou de imagens mentais, né? Eu acho que também existe uma diferença entre, sei lá, substantivos e outras palavras. Então, no caso do for, por exemplo, a ideia do Duffley é que
existe esse esquema aí de significado associado, mas isso não necessariamente precisa ser consciente, a pessoa não precisa ter uma experiência imagética, nada disso quando ela fala for, né? Então, a ideia dele é de que isso é um significado que, enfim, um esquema abstrato de significado que está na mente da pessoa, mas não é diretamente acessível, né? Então, isso é inferido pelo linguista a partir da observação de usos variados da palavra. Então, eu acho que, enfim, essa conexão da palavra com a imagem mental talvez aconteça com algumas, mas não necessariamente acontece com todas, pelo menos na visão dele, assim. Ok, obrigado. Bom, vou encerrar essa mesa redonda. Muito obrigado a todos e a todas. E